Olá pessoal, me chamo Pamela. Me chamo Maria Luísa. Estamos aqui com nossa primeira convidada, nosso primeiro episódio do podcast, nossa professora Thais Kátia. Olá pessoal, é um prazer estar aqui participando desse momento com vocês. Inclusive quero agradecer muito às meninas e a Helenilda e a professora Vina pelo convite. A gente que agradece. E o nosso tema de hoje é o papel da mulher negra na sociedade contemporânea. Vamos para a primeira pergunta. Como você descreveria sua jornada pessoal em relação ao empoderamento feminino e a sua identidade como mulher negra? Vamos lá, meninas. Primeiro, que não é uma jornada que você pensa em construir. Você não planeja, não é exatamente planejamento. Como uma menina negra, como todas as meninas negras, eu acredito que a gente vá dando os passos, um de cada vez, na infância, com as nossas vivências, que vocês sabem que não são muito fáceis. E pensando na jornada, na vida adulta, na escola particular, né, que é onde eu estou atuando, o que eu observo? Que a minha presença, o simples fato de numa sala de aula, ter uma professora negra, ela tem um impacto em relação principalmente às minhas alunas que também são negras. Veja, tem uma pergunta aqui que eu já tinha visto, tinha selecionado aqui das perguntas que vocês me fariam hoje, que me fez lembrar de um episódio e eu fiquei pensando nessa minha jornada. Às vezes você se posiciona, você fala, você faz questionamentos em relação a essa problemática que é muito presente no nosso país, não só no Brasil, né, no mundo de uma maneira geral, mas o racismo, ele é muito, tá muito explícito, isso é muito nítido no nosso dia a dia. E aí, a minha jornada, o que eu gosto mais de evidenciar, para mim, inclusive, para que eu não perca o meu foco, é dentro da educação. E uma das perguntas que vocês vão me fazer aqui a seguir, eu vou relatar esse fato para vocês, mas eu hoje tenho ciência da importância que é, dentro da escola, você ter um professor, uma professora negra, não só um, mas se a gente for pensar no nosso Coelho Mascarenhas, na nossa escola, né? Quantos professores negros nós temos lá? São senhora. A Maria Vigílio, eu, o professor Valdinar, Eu acho que são, né? quem mais? São Nós poucos. temos mais de 50 funcionários na escola. Se a gente pensar no quantitativo entre profissionais brancos e profissionais negros, isso faz com que a gente dê mais importância às pessoas que estão lá, que são do nosso povo, que são da população negra. Porque se o aluno também, os alunos negros que estão lá, eles precisam se ver representados. Em um certo ponto, eu não tinha em um certo ponto da minha trajetória enquanto professora, eu não tinha essa noção de que estar lá, não vou dizer simplesmente, porque não é simples, né? O fato de estar lá, uma professora negra na sala de aula, a importância que geraria para os meus alunos, era na pergunta que vocês vão me fazer em seguida, eu vou relatar esse fato para não ficar repetitivo. Mas eu descreveria de uma maneira positiva. Não é fácil, mas é positiva porque a gente vai aprendendo, a gente vai adquirindo conhecimentos e falar sobre racismo nunca é fácil. Principalmente quando você literalmente sente na pele o peso do racismo. Então não é uma trajetória fácil, mas é uma trajetória que te dá objetivos de vida, que você tem um objetivo, você tem metas para seguir, quando você tem essa consciência. Porque nós também sabemos que existem pessoas da nossa etnia, né, que não se reconhecem como negros. Aí isso aí envolve outras coisas, envolve outras vivências, até a pessoa não se aceitar. Além de um peso do racismo que a gente sofre por outra população, pela população branca, vamos dizer assim, ainda existem pessoas negras que praticam consigo mesmo um certo exemplo de racismo, que é o eu não me aceitar. Então, eu vejo a minha trajetória assim, apenas começando. E eu gosto muito de falar sobre, é uma coisa que eu me identifico, mas também foi algo que eu fui aprendendo, que eu fui buscando aprender. Você não desenvolve esse conhecimento, você não desenvolve a aceitação se você não buscar, se você não trabalhar. Então, eu descreveria de maneira positiva, contínua, mas positiva. Então vamos para a segunda pergunta. De que maneira a sua experiência como professora contribuiu para a luta contra a desigualdade racial e de gênero? Pronto, era dessa pergunta que eu estava falando. Quando eu iniciei a minha trajetória no Coelho Mascarenhas, tem 11 anos que eu estou lá, eu não tinha essa ciência, né?
de ser uma mulher negra, atuando ali como professora, eu não tinha parado para pensar, então, na importância da minha pessoa estar ali à frente de uma sala de aula. Até que um dia, uma aluna minha, a Sandy, se ela estiver vendo esse podcast, ela vai lembrar do que ela me falou. Ela foi minha aluna aos 3 anos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro. E a Sandy deixou para me fazer esse relato agora há pouco tempo, ano passado, se eu não estiver enganada. A pergunta é, de que maneira a minha experiência como professora contribui para a luta contra a desigualdade? Eu acredito na força e na importância da representatividade. Quando eu era menina, eu não tinha essa visão de representatividade. Eu não tinha nos desenhos animados, eu não tinha nas novelas, e tinha. Mas como era que eu via essa representatividade da pessoa negra? Era como o motorista, era como a cozinheira da casa, era como a babá das crianças. Eu não via, na minha infância, a pessoa negra como o dono da casa, como o dono da empresa. Era sempre um lugar de subserviência, né? As pessoas negras estavam sempre ali servindo. Na escola, a minha experiência como professora, ela despertou quando a Sandy me relatou que, ao chegar na escola, o primeiro ano dela no Coelho Mascarenhas, ela me disse que quando me viu, ela disse, com as palavras da Sandy, que se sentiu em casa, que ela estava vendo alguém que que ela se via em mim. Inclusive, ela me relatou que passou pelo processo de transição capilar inspirada na visão que ela tinha de mim, né? De ver, como para você ver, você acha assim que o simples fato de você usar seu cabelinho cacheado, aceitar do jeito que ele é, não tem grande importância. Mas quantas meninas não conseguem aceitar? Eu vejo a Pamela hoje com esses cachinhos lindos, assim. Na idade da Pamela, eu não conseguia fazer isso. E não era que eu não gostasse do meu cabelo. A gente sofreu uma pressão muito grande da sociedade de mostrar que o cabelo bonito era só o cabelo liso. E não é. Graças a mídias, a gente sabe que tem muitas influenciadoras trabalhando em cima disso, muito também da questão comercial, né, de vender produto para cabelo cacheado. Mas por quê? Porque o setor viu a importância. Então, quando eu penso em sala de aula, no que eu represento, né, na minha função enquanto professora, é nisso, de mostrar para os meus alunos que eles também, se eles quiserem, eles podem estar ali. Aliás, eles podem estar onde eles quiserem, que não é a condição da minha cor que vai dizer onde eu devo estar. E na minha experiência como professora, eu acho que eu posso e devo contribuir nesse sentido, mostrando para os meus alunos. Principalmente, eu gosto muito de falar da minha vivência, daquilo que eu vivi, porque eu acho que você consegue ser mais verdadeiro do que falar de literatura apenas, do que falar da notícia que sai no jornal. Por que eu vou citar um caso de racismo lá em outra cidade, se a gente pode falar do que acontece dentro da nossa escola, na nossa rua, na nossa casa? Então, enquanto professora, esse fato que a Sandy me falou me fez pensar muito no que a gente não valoriza, você acha que é comum do dia a dia, e quantas crianças, né, quantos adolescentes estão olhando para você e vendo em você alguém para seguir, alguém para se inspirar. E eu fiquei muito feliz com o relato da Sandy. Terceira pergunta. Como você vê a representação de mulheres negras na mídia e na cultura popular? Isso impacta a maneira como a jovem se vê? Foi o que eu acabei de falar para vocês, a questão da representatividade. Mesmo hoje, né, com tanta evolução tecnológica, com lutas, com mais, como é que eu vou dizer, com mais visibilidade, a internet deu muito isso pra gente. Hoje todo mundo tem um poder de fala, tem uma vez de falar, seu lugar de fala, mas ainda falta muito. Quando a gente assiste uma série, por exemplo, quando é que a população negra é mostrada? É quando relata a realidade de uma favela, em sua maioria, tem os casos de exceção. É quando uma novela, onde é que você ainda vê os atores negros em sua maioria? Raramente você vê um ator negro numa posição de destaque, né, de ator principal daquele filme, daquela novela, daquela série. E aí, pensando nisso, a importância da representatividade. Lá na Netflix, eu não sei se vocês já assistiram, se não assistem, tem uma série que chama A Primeira Barbie Negra. Ela não é só uma boneca. Quando você fala Barbie, qual é a primeira imagem que vem em sua cabeça? Aquela branca, loirinha. Do cabelinho liso. Quando a boneca Barbie ela foi criada, as meninas brancas, elas tinham ali disponível para elas um leque de opções que a Barbie trazia. Era a Barbie enfermeira, a Barbie pediatra, a Barbie médica, a Barbie professora. E as meninas negras? Não tinham. Naquela série da Netflix, a primeira Barbie negra, ela mostra quem foi a criadora da Barbie negra. Foram 3 mulheres negras que trabalhavam na Mattel.
como é que eu vou dizer, por iniciativa delas de criar. E a boneca, ela foi criada para ser uma amiga da Barbie. Ela não era a principal personagem do desenho. Ela era amiga da Barbie, para que a Barbie começasse a mostrar, né, aquela visão da luta contra o racismo, de incluir lá no desenho a personagem negra. E hoje a Mattel já colocou no leque de opções de brinquedos que eles reproduzem, né? E vendem não apenas só o brinquedo, mas o desenho, a mídia em si. Aí hoje você já vê uma Barbie com deficiência visual, você já viu uma Barbie com deficiência física. Por quê? Porque as lutas existem e o mercado ele vai ter que se adaptar, porque é visível a luta das pessoas para ter uma representatividade. Na mídia, nós estamos em 2024, ainda é ausente a presença de personalidades negras nos campos, como é que eu vou dizer, nos personagens principais. Né? O foco daquele filme, quem é o ator principal? Na política, onde estão as pessoas negras? Nós estamos agora passando por um período político no nosso município. Se eu pedir para vocês pensarem qual é o candidato negro que vocês conhecem agora nessa campanha? Não. Mentalmente não me vem nenhum, se tem, não me vem nenhum. Então, nós somos carentes de representatividade. Nós precisamos de pessoas negras em todos os campos, na política, para que nós também tenhamos voz. Eu não estou dizendo que uma pessoa branca não entenderia as nossas necessidades, entenderia se dedicasse, se aplicasse, quiser contribuir, mas a gente não pode dizer que uma pessoa branca falaria por um negro da mesma maneira que um de nós não falaria, porque como é que eu vou explicar? Não tem conhecimento de causa, você não sente na pele, literalmente, de novo, repetidamente. O que nós passamos é uma sociedade estruturada em cima de um processo de escravização. E que reflete em nós até hoje, vai refletir por muitos e muitos anos ainda. Essa falta de representatividade vem também disso. Nós não temos as mesmas oportunidades que as pessoas brancas. Não temos. Enquanto muitas pessoas brancas de uma classe, economicamente falando, com poder aquisitivo para proporcionar aos filhos uma educação de qualidade, onde estão os nossos pais? Trabalhando numa cozinha, trabalhando numa roça. Onde nós estamos? Em casa, cuidando dos irmãos. E a gente acaba aqui perdendo esse acesso a todos os níveis da sociedade. Perde também o acesso à educação de qualidade, que nos tira muito dessas oportunidades de mercado. Então, sim, ainda hoje eu sinto muito nós sentimos, né? Essa falta de representatividade, e isso impacta os jovens de maneira muito profunda, porque se eu não me vejo, se eu não vejo alguém como eu em um lugar de destaque, será que eu vou sonhar e estar lá um dia? Se eu não tenho alguém que me represente, por exemplo, a Isa. A Isa é uma pessoa assim, uma mulher negra, cantora maravilhosa, mas se eu não visse a Isa lá onde ela está hoje, eu me imaginaria, enquanto jovem, se eu quisesse ser cantora, por exemplo, em quem eu me inspiraria? Na Madonna? Não. Então, essa questão da representatividade, ela impacta de maneira positiva se eu a tiver e de maneira muito negativa se eu não tiver. E os jovens principalmente, porque vocês ainda falta um amadurecimento muito grande em vocês, né? E talvez vocês ainda nem sintam tão verdadeiramente como isso prejudica, como eu não ver alguém como eu em determinado lugar que eu sonho estar um dia. Então vamos para a quarta pergunta. Como você se sente quando observa a falta de representatividade de mulheres negras em posições de destaque na sociedade? É o que eu acabei de falar. Você ser mulher, nós vivemos uma sociedade muito machista, muito patriarcal, né? Na nossa sala, as meninas questionam muito essa questão do patriarcado, né? Eu fico muito feliz. Aí você ser mulher, você já está prejudicada, de certa maneira. E você ser uma mulher negra, essa dificuldade ainda é muito maior. Por todas as oportunidades que não foram proporcionadas para nós. Pela educação que nós não tivemos acesso, pela cultura que a gente não teve acesso. Tudo isso, gente, ele vai se somando. Não é só negativismo, é a nossa realidade. Eu não posso dizer que alguém que teve todo um apoio, toda uma estrutura, estou falando educacional, de cultura, que eu possa competir de igual com essa pessoa. Não teria condições para isso, né? Então, como é que eu vejo a falta dessa mulher na sociedade? Impacta também na pergunta anterior que vocês me fizeram. Faltará para as meninas do futuro alguém para elas se espelhar, alguém como elas. Eu posso me espelhar na mulher branca? Posso, não estou dizendo que eu não posso.
mas eu também é necessário que eu veja alguém como eu, para que eu possa sonhar em estar lá um dia também. Para que não seja só alguém para eu admirar. Seja um lugar que eu também desejo estar e que eu tenha certeza que eu posso chegar lá. Para nós, às vezes você fala assim, as pessoas acham que é muito mimimi, é muito negativismo, né? Mas a gente sabe que a gente tem que lutar mais do que os outros, que você tem que provar mais do que os outros. Embora você saiba, você tenha conhecimento, você tenha condições de atuar naquela posição, a gente tem sempre que estar provando mais do que por ser mulher, principalmente. Porque a mulher ainda tem mais uma carga em cima dela. Se ela não, além de ser mulher, ela for mãe, é diferente de quando é o pai. Quando a mulher sai para trabalhar, é diferente de quando o pai sai para trabalhar. Parece que a carga emocional, a carga mental é muito maior em cima da mulher. E, infelizmente, quando você é mulher e negra, a carga aumenta. E a gente precisa muito cuidar das nossas meninas no sentido de que elas tenham essa consciência, que elas sejam trabalhadas para isso, que elas podem e devem estar onde elas quiserem, mas que elas também saibam, não seja romantizado, que elas também saibam que para elas vai ser mais difícil, mas não é impossível. A gente não pode abandonar a luta, porque também não vai ter ninguém para lutar por nós. Quinta pergunta. Você pode compartilhar um momento que se sentiu invisibilizada por ser mulher negra? Como isso impactou sua autoimagem? Mas invisibilizada não, porque eu acho que eu falo muito. Eu me faço ouvir, mesmo que eu não queira, mas porque eu tive uma base muito forte. É por isso que eu estou sempre falando como é importante a família presente na vida das crianças. Eu não diria invisibilizada, porque eu não permito. Porque é muito também daquilo que se você permitir que as pessoas te atravessem, elas vão te atravessar. Se você ocupar um lugar de coitadinho, as pessoas vão sentir que você não pode se defender e elas vão agir com você da maneira... Então, eu não permito que façam isso comigo. Para eu dizer que eu me lembre de me sentir invisibilizado, né? De não ter... Não me sinto, porque eu falo muito, eu externo muito o que eu sinto. E tem isso, gente, dentro do racismo. Se a pessoa não tem respeito, ela tem medo. O racista... Prestem atenção, ele não tem medo de ser racista, ele tem medo de ser descoberto e dentro da sociedade ele se sentir, como é que eu vou dizer, incapacitado. Ali ele vai se sentir nu, entre aspas, foi mostrado ali um defeito, né, vamos colocar nessa condição. Então, eu nunca me senti assim até hoje, mas por isso, mas também foi uma construção. Quando eu era criança, também me senti muito frágil, também... me vi em momentos que eu não tinha ninguém para cuidar de mim. E cada momento, é como eu falei, você vai subindo degraus. Cada momento daquele que eu me vi em sofrimento, ele me fez crescer e me tornar a mulher que eu sou hoje. Com a visão que eu tenho hoje, sabendo me colocar como eu me coloco hoje. Mas precisou um passado. Aconteceu muito na escola, principalmente a gente sofre muito racismo na escola, né? É pela altura, porque como você é uma menina magra, eu vou trazer uma foto de mostrar para vocês, mas eu mostro para vocês depois. Eu pesava 35 quilos com quase 1,70 m. Eu sempre fui muito alta. O cabelo cacheado. A gente hoje tem essa questão de definição, né? Quando eu era adolescente, não tinha. Você imagina como foi que muitas vezes eu fui tratada? Aí vem a importância da sua base familiar. Eu tinha em casa uma mãe que, embora ela não tenha muito conhecimento literário, minha mãe não estudou. Mas ela sempre foi uma mãe muito protetora. E ela sempre me disse que ninguém é mais do que você. É tanto que eu tento muito criar a Maria Liz nesse claro, que ela não vai passar pelo que eu passei, porque ela é uma menina branca. Mas ela vai passar por outras coisas, porque ela tem uma mãe negra. Então, a minha mãe sempre me criou nesse sentido. Não permite que gritem com você, não permite que falem alto com você. A gente tem que aprender a se impor. Se você não se impor, você vai ser inviabilizada, você vai ser atravessada, principalmente para nós. Eu não estou dizendo que a gente tenha que estar numa posição de defesa, mas a gente também não pode estar em defesa. Você tem que saber se defender se for preciso. Então, nessa questão, com exceção de quando eu era criança, eu nunca me senti. E vamos para a sexta pergunta. Quais momentos da sua vida te fizeram perceber o poder e a força da sua identidade como mulher negra? Dentro da escola, eu acredito, e depois que eu me tornei mãe também, um pouco. Porque você é testada todas as horas. Tem muita gente que acredita no seu potencial, tem muita gente para te dar força, mas também tem muita gente para te testar. E a gente tem que ter um objetivo de vida. Quando é que você percebe, né? Você entende qual é
para que você está aqui? A gente não está só respirando por respirar. Lá onde eu trabalho, lá onde eu moro, na minha rua, eu preciso ter um objetivo. Lá dentro da escola eu já entendi qual é o meu objetivo. Eu preciso lutar. Eu gosto de falar, eu gosto de mostrar. E eu gosto de discutir, não tenho vergonha de discutir. O que eu sinto muito, ainda que falta fazer dentro da escola, é essa questão da conscientização. Eu vejo muito nos meus alunos negros uma espécie de vergonha de dizer quem é. Por exemplo, no Enem, quando eu fazia as inscrições do Enem, que eu estava no laboratório, quando chegava naquela parte da etnia, né? Como você se autodeclara? Os meninos diziam sempre pardo. Pessoas com a pele mais escura do que a minha. Aí você não... Faltava assim aquele desejo, aquela coragem, o orgulho de dizer que é negro. Por que isso acontece também? Porque para nós, para vocês, ainda hoje, a escola só mostra a parte da escravidão. A escola só retrata um povo negro que foi tirado do seu lugar e veio para outro país e foi abusado e foi escravizado, as mulheres foram violentadas e nós fomos vendidos. É isso que é ensinado para a gente. Não é uma realidade que lhe dá orgulho de ter vivido, mas nós também temos que lembrar que nós temos um povo que lutou pela nossa liberdade. Nós não fomos escravos desde o início. Nós fomos escravizados em um país que não era nosso. Nós viemos de reis e rainhas. Ninguém conta essa história para as crianças negras. Nós somos descendentes de reis e rainhas. Na medicina, quem são os pioneiros na medicina? E precisa mostrar o outro lado da história para que os jovens eles tenham orgulho de dizer quem são. Por exemplo, eu sinto em mim uma vergonha muito grande se eu desonrasse meus ancestrais. Vocês podem achar assim, tia, mas foi há quantos anos? Sim, mas eu vim deles. Eu estou aqui hoje porque eles lutaram para que nós pudéssemos estar aqui. Então, eu sinto na minha vida assim, esse objetivo de não decepcionar aqueles que já partiram antes de mim, que deram a vida para a gente poder dizer hoje que vive num país livre. Nós sabemos que a nossa democracia ela não é total. Né? Ela é muitas vezes fantasiada. Mas eu acredito que o meu objetivo, a maneira como eu me percebo, seja essa. De sempre estar em luta e sempre aprender também. A gente não sabe de tudo. Você também tem que ter a humildade de saber que você não sabe de tudo e buscar conhecimento. Porque se tem uma coisa que ninguém tira de você, é aquilo que você adquire em conhecimento. Porque aquela frasinha que é muito clichê, né? Conhecimento é poder, e acredite, se você é uma pessoa ignorante. É muito fácil de alguém te enganar, é muito fácil de alguém te manipular, de alguém fazer você se sentir menor. Então, não só como professora que eu estou falando isso para vocês, meninas, mas é buscar conhecimento. Em qualquer área que você deseja atuar, que você deseja se destacar, se você deseja fazer a diferença, é conhecer, é estudar. 7ª pergunta. Como você lida com os dias difíceis e quais práticas de autocuidado são importantes para você? Pronto. Hoje, falando de hoje, primeiro você tem que se conhecer. O primeiro passo, eu diria, é o autoconhecimento. E eu nem vou falar só na questão de ser uma mulher negra, mas em ser mulher em si, muitas vezes a gente se vê numa posição de se sentir indefesa, né? De estar em perigo, de certa maneira. Primeiro é o autoconhecimento. Depois de adulta, eu fui entender o quanto é importante você se conhecer na terapia. E eu estou sempre dizendo isso para vocês cuidarem do mental de vocês agora. Porque, por exemplo, na idade da Pamela ou da Mara, se eu tivesse tido alguém para me falar assim, você precisa fazer uma terapia, talvez eu não tivesse me tornado uma adulta com tantos sofrimentos emocionais, porque eles foram guardados, eles não foram trabalhados. Então, o primeiro passo é se conhecer. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu não permito que as pessoas me ofendam. Aliás, eu não vou me sentir ofendida. Tem isso também, né? De você querer me ofender e eu permitir. Eu recebo aquela ofensa. Se eu não receber, a sua tentativa ela foi inválida. Então, o primeiro passo é se conhecer, é buscar conhecimento próprio e praticar o amor próprio, gente. Por exemplo, para a menina negra, praticar o amor próprio, eu acho que é mais difícil. Porque você cresce ouvindo as pessoas exaltarem o cabelo liso. Você cresce ouvindo as pessoas exaltarem a cor da pele mais clara. Até em tons de roupa, quando você vai ver alguém, não, essa roupa não fica legal em você, né? Porque a sua cor não combina.
Se você não tiver uma base, e eu foco muito nisso, que te sustente, e quando você é jovem, você é muito frágil, você absorve demais aquilo que estão querendo colocar dentro de você, e aí demanda muito tempo, muito conhecimento, ajuda psicológica para você formar esse amor próprio, para você formar esse autocuidado. Cada dia que a gente vive, cada experiência que a gente adquire, ela vai formando a nossa personalidade. Como mulher e negra não é diferente. Inclusive é mais difícil. Porque a gente vive numa sociedade, se você colocar duas crianças para fotografar, uma for negra, outra for branca, não tenho dúvida que vão dizer, a maioria vão dizer que a criança mais bonita é a criança branca. Se você fechar os olhos e pensar no comercial de bebê, quantos bebês negros vocês vão imaginar? Numa das nossas aulas de formação para a cidadania, que a gente estava falando sobre profissão, vocês lembram? Um dia eu pedi para vocês fecharem os olhos e imaginarem uma turma da faculdade de medicina. Ninguém imaginou uma pessoa negra lá. Por quantos médicos negros vocês já foram consultados? Não é à toa. Porque nós não tivemos essa oportunidade. Existem médicos negros? Existem. Mas não estão, como é que eu vou dizer? Não são vistos porque são em sua minoria. No nosso município, eu não conheço. Conheço um, inclusive, que é conhecido nosso, é enfermeiro, e ele, eu não lembro se ele já terminou, enfim, mas lá onde ele trabalha, talvez só tenha ele. Então, são todos esses detalhes que a gente precisa trabalhar, precisa entender, para não deixar que eles afetem a nossa cabeça, de maneira a dizer que a gente não pode estar naquele lugar, que nós não vamos ter essa oportunidade. Então, é buscar o autoconhecimento e o amor próprio, buscar pessoas para vocês se inspirarem, novamente voltando para a pauta da representatividade. Eu preciso ter alguém para eu olhar, para eu me inspirar e saber se aquela pessoa chegou lá, eu também posso chegar. 8ª pergunta. Que mudanças você gostaria de ver na educação para garantir uma representação mais justa das mulheres negras? Eu não vou falar nem tanto só das mulheres. Eu gostaria que na escola tivessem mais professores negros. Eu gostaria que na escola, por exemplo, se eu pensar num diretor negro na escola, eu não me lembro. Mesmo quando eu estudava. Se eu pensar em um coordenador negro na escola, eu não vou me lembrar. Se já teve, eu não vou me lembrar. Para você ver, né? É uma questão assim, raro que chega a sumir da nossa memória. Então, partindo para dentro da educação, eu gostaria que tivessem mais de nós em posições que os alunos pudessem se ver representados. Não só como mulher. Ainda falando em educação, se eu vou pensar no ministro da educação negro, eu não lembro. A gente precisa ver mais de nós, porque só um de nós falará por nós como deve ser falado. Só um de nós vai saber das nossas necessidades. E, novamente, eu vou pautar. Eu não estou dizendo que uma pessoa branca não esteja capacitada para fazer isso. Mas ele não terá sentido, literalmente, na pele, o que nós sentimos. A gente precisa dessas aberturas de oportunidade. Hoje eu vi, eu não vou lembrar qual foi, das secretárias, mas eu vou fazer uma cola aqui rapidinho. Tá aqui, a nova ministra dos Direitos Humanos é uma mulher negra. Toda vez que eu vejo uma notícia dessa, gente, eu tenho tanto orgulho em compartilhar, ainda que eu não saiba quem ela é. Mas o simples fato de ser uma mulher negra me faz entender, né, me faz acreditar que nós estamos caminhando para uma mudança, ainda que a passos lentos. Mas dentro da educação é isso, eu sinto falta de pessoas que nos representem mais, que nos apoiem, inclusive que nos acolham, que nos entendam. E mesmo enquanto professora dentro da escola, às vezes eu sinto isso, de não ter o acolhimento que eu deveria ter, até porque também às vezes as pessoas não sabem entender. Eu acho que em sua maioria é isso. Eu gostaria de ver mais pessoas negras dentro da escola, como profissionais, como alunos, vocês já estão lá, graças a Deus. E houve uma época que nem lá, como alunos, vocês estariam, porque não tinham acesso. Nós estamos caminhando, ainda falta muito. Então, não vamos desistir de lutar. Nona e última pergunta. Que mensagem final você gostaria de deixar sobre o papel da mulher negra na construção de uma sociedade mais justa e igualitária? Bom, primeiro, o nosso papel é de entender que a gente vive em uma luta constante, né?
E saber que cada um de nós, que pelo menos tenta se manter nessa função de representar, de falar, que atrás de nós tiveram muitas meninas na nossa frente, nos escutando, nos ouvindo e nos vendo, tem outra quantidade de meninas. A mensagem que eu deixo, gente, é sobre a educação, é sobre o conhecimento. Não é só como professora, mas é porque eu não acredito numa mudança no nosso país em relação ao racismo sem a questão educacional. Nossa, enquanto pessoas negras, eu vou de novo sair da porta só de mulher, saber quem somos, de onde viemos e onde merecemos estar, e também entender, gente, que o problema do racismo ele não é só nosso. Nós também é cansativo, não deveria ser um papel nosso educar as pessoas brancas, mas infelizmente também não vou generalizar. Mas eu sinto essa necessidade de toda hora bater na tecla, inclusive para os meus amigos, e mostrar para eles qual é a importância deles na luta contra o racismo. Quando a gente fala em racismo, a gente volta logo os olhos para a população negra, mas não somos nós que cometemos o racismo. Nós sofremos, né? E aí, tem uma fala do Vini Júnior, no processo que ele ganhou recentemente, né? Ou todos os episódios que ele sofre de racismo dentro do futebol, que eu gostei muito, eu coloquei até lá no meu perfil, é que nós não somos vítimas. A gente deve passar a ser algoz de racista. Então, como mulher negra, qual a minha mensagem? É que a gente estude, é que a gente se capacite, para que ninguém possa nos tirar as oportunidades que nós devemos ter, porque elas já são difíceis. E se a gente não estiver preparado, vai ficar cada vez mais difícil a nossa presença na política, na educação, na saúde, na cultura. Nós vamos sempre ter que se esforçar mais um pouco. A gente vai ter sempre que provar mais um pouco. É difícil, mas se a gente parar, a gente não tem a opção de desistir. Então, a minha mensagem é essa, que a gente tenha a força, tenha a coragem, tenha a determinação para lutar e não permitir que seja tirado de nós mais do que já foi tirado. Né? E aí, meninas, eu quero finalizar agradecendo a vocês pela oportunidade. É que eu fico muito feliz ver duas jovens meninas, né, com esse propósito, participando dessas atividades escolares. Agradecer à professora Helenilda, à professora Vila, que estão à frente, né, desse projeto. E que venham mais convidados que possam falar, que possam ajudar na nossa causa. E dizer que eu estou sempre pronta para aprender mais, para estudar mais, porque enquanto eu estiver respirando, eu vou estar lutando. A gente também agradece a senhora por aceitar ter vindo aqui. E é isso, gente. Foi isso. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês, gente.